E o Bahia confirma o favoritismo e avança para as oitavas de final da Copa do Brasil após passar por cima do Volta Redonda. Foi 4-0, né, galera? E a torcida do Bahia bem que já estava merecendo um placar deste, né? Afinal de contas, o Bahia estava sofrendo em muitas ocasiões, quando ganhava apertado ou perdia jogos, né? No Campeonato Brasileiro, por exemplo, da Série A, o Bahia ainda não venceu nenhum jogo e vai ter um terceiro jogo na próxima segunda-feira, eu ia dizer próximo fim de semana, mas é na próxima segunda-feira, contra a equipe do Vasco da Gama em São Januário. Então imagina, o Bahia realmente necessitava desse joguinho de meio de semana de Copa do Brasil, com um adversário acessível, para poder fazer um placar, passar para as oitavas de final e deixar a torcida um pouco menos angustiada, né? Se eu fosse torcedor do Bahia, eu sou bem sincero para vocês, se eu fosse torcedor do Bahia, eu estaria comemorando essa passagem para as oitavas de final, claro que sim, mas eu também estaria preocupado, porque no fundo, eu ganhei de um adversário acessível, né, galera? Jogando na Fonte Nova, o Volta Redonda não era nenhum bicho papão, entende? Então era realmente a obrigação do Bahia de vencer o jogo. Bahia que já tinha ganho lá no Rio de Janeiro por 2-1, bastava um empatezinho ou uma vitória simples de 1-0, o Bahia já passava para as oitavas de final. Mas vencendo por 4-0, o Bahia passou com moral, digamos assim, né? E pode até dizer, o Fortaleza ganhou do Águia de Marabá por 2-0, o Sport ganhou do Curitiba por 2-0, mas a gente não fez feio. Fomos ali e ganhamos do nosso adversário por 4-0 e também passamos para as oitavas de final. Parabéns ao Bahia, faltou até voz, parabéns ao Bahia pelo resultado, foi muito importante. E não é que o Jacaré, cara, foi o dono do jogo, Cauli também jogou bem, né? Enfim, vamos falar um pouco mais desse jogo neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Vocês viram que a voz faltou um pouquinho, né? São muitos vídeos gravados, né, galera? E de vez em quando a voz dá uma travada e eu, de bobeira, não coloquei aqui um copinho d'água, mas enfim. Mas pouco mais de 20 mil pessoas na Arena Fonte Nova nesta noite de quinta-feira pela Copa do Brasil. Um bom público, tá? Sinceramente é um bom público, entende? O Bahia veio de 2 derrotas, né? Perdeu para o Bragantino, depois perdeu para o Bragantino e para o Botafogo, né? O Botafogo que ganhou do Bahia nesta própria Arena Fonte Nova. E aí vem um jogo na próxima segunda-feira, né, pelo Campeonato Brasileiro contra o Vasco lá em São Januário. Um jogo que vamos ser sinceros, tá? Eu acho que grande parte da torcida do Bahia acha que o Bahia perde esse jogo do Vasco, tá? Mas a maioria pode achar que o Bahia pode ganhar. Eu acho que o Bahia perde esse jogo, tá, galera? E tô falando aqui não é como torcedor do Sport não, tá? Porque eu vejo o momento do Vasco melhor do que o Bahia no Campeonato Brasileiro. Mas sem dúvida nenhuma, esta goleada sobre o Volta Redonda na Copa do Brasil anima, dá uma motivada no elenco, né? Então foi um público pouco superior a 20 mil pessoas, um grande público, tá? Na Arena Fonte Nova, numa noite de quinta-feira, fim de mês, pô. A galera já um pouco lisa, muita gente não recebeu dinheiro ainda, né? Com uma renda pouco superior a 440 mil reais, tá? O Globoesporte.com fala o seguinte: depois de um primeiro tempo burocrático e que terminou com vaia da torcida, o Bahia acordou na etapa final para golear o Volta Redonda por 4-0 e se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil. Na Arena Fonte Nova, o tricolor iniciou o jogo em ritmo lento, mas deslanchou no segundo tempo, após Cauli abrir o placar. O Valtaço sentiu o golpe e viu o time mandante aproveitar os espaços para ampliar o marcador com Arthur Salles 2 vezes e Vitor Jacaré. Ou seja, o Arthur Salles, se não me engano, substituiu o Everaldo, né? Entrou e marcou 2 gols. Agora, galera, olha só, né? Everaldo é o atacante titular do Bahia, né? Não fez um bom jogo. Aí sai do jogo substituído e o cara que substituiu ele marca 2 gols, cara. Realmente é para detonar qualquer jogador, né? Vamos ser sinceros. Bom, veja bem, eu não cheguei a ver o jogo, tá? Ver no computador, na televisão e tal, mas eu ouvi, digamos, 10 minutos do primeiro tempo e ouvi todo o segundo tempo na rádio, trabalhando aqui, né, na frente do computador, trabalhando, fazendo as capas dos meus vídeos e tal, elaborando temas, aquela coisa toda, e ouvindo o jogo do Bahia, tá? Eu vi muita gente que estava cobrindo o jogo do Bahia,
criticando, dizendo que o Bahia não jogou tão bem, tá? Apesar da goleada, que o Bahia não jogou tão bem e que Cauli e Jacaré foram os melhores do Bahia neste jogo de hoje, né? Criticaram Everaldo, criticaram o Cicinho, criticaram alguns outros jogadores, deram uma cornetada no Paiva, tá? Mas, afinal de contas, o Bahia venceu. E era isso que importa, tá, galera? Isso realmente foi o que importou. A vitória do Bahia, tá? E um placar por 4-0 meio que disfarça uma possível má atuação do Bahia. Eu até acredito que um time que ganha por 4-0, para ele ter tido uma atuação ruim, é que o adversário realmente foi muito pior, né? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Ontem o Sport venceu o Curitiba por 2-0 na Ilha do Retiro. Um placar magro. Mas o Sport poderia ter vencido aquele jogo por uns 4-5-0 também, tá, galera? O Love perdeu um gol de voleio. Depois o Wanderson, que já tinha feito um gol, ficou ali na dúvida e acabou recuando um lance pro goleiro, quando deveria ter dado pro jogador que estava sozinho na área. O Luciano Juba, em vez de tocar a bola para Paulinho na esquerda, arriscou dar uma colocada e falhou o gol. Enfim, o Sport teve a oportunidade de fazer pelo menos mais 2 gols no Curitiba e venceu o jogo por 4-0. Mas venceu por 2-0, mas o Sport não jogou bem. Ele jogou o suficiente para vencer o jogo, porque no fundo, o Curitiba foi um adversário que não agrediu o Sport. Então a mesma coisa foi o Volta Redonda nesta noite de quinta-feira. O Volta Redonda não chegou a agredir o Bahia. Pode ter tido uma chance aqui, outra ali, um chute e tal, o goleiro fez uma defesa, pode ter acontecido, mas não foi o suficiente para agredir o Bahia e fazer com que o Bahia se assustasse, digamos, não é? E ficasse esperando sem ter tido um placar muito elástico do tipo, o Bahia fez um gol, peraí, ó, vamos ficar aqui, a gente aí joga pelo empate, né, nesse jogo, então vamos recuar para ver o que é que eles podem fazer. Não, porque no fundo, Volta Redonda não chegou a agredir o Bahia, né? E o Bahia ganhou facilmente, mesmo não praticando assim um grande futebol, tá, galera? Agora, volto a dizer, não é? Para a Copa do Brasil, são mais 3,3 milhões no bolso do Bahia, que ajuda a manter a casa em ordem, não é? Eu sei que muita gente vai chegar aqui e dizer, não, o Bahia agora é milionário, não precisa dessa esmola. Precisa sim. Esses 3,3 milhões de reais serão muito úteis para o Bahia para deixar as coisas em ordem. Eu sei que o Bahia está cheio da grana agora por causa do Grupo City, mas rico não joga dinheiro fora não, galera. Besta é você, torcedor, que tem esse argumento que agora a gente não precisa, que eu já vi aqui no canal, tá? Agora a gente não precisa desse dinheiro, agora a gente já tem um Grupo City. Galera, não é assim não, porra. O Bahia precisa ganhar títulos para ganhar dinheiro. Como se fosse a moda antiga, tá? Enfim, olha só. Pouco mais de 20 mil pessoas, uma renda de 440 mil reais, muito boa renda, muito bom público para uma noite de quinta-feira, uma vitória acachapante, digamos assim. Fez 6 gols no Volta Redonda, sofreu 1, não tenho o que falar, o Bahia foi superior neste duelo, nesta briga, né, contra o Volta Redonda pela vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, tá? Parabéns ao Bahia, vamos ver agora o que é que o Bahia vai fazer segunda-feira contra o Vasco lá em São Januário. Eu acho que perde, tá, galera? Assim, poucas pessoas são tão frontais como eu, né? Eu poderia ficar aqui enrolando e não dizer o placar, né? E aí, segunda-feira, se o Bahia realmente perder do Vasco, eu chegar aqui e dizer, tá vendo? Eu sabia tal. Não sabia nada, porque eu não falei, não é? Então eu falo antes. Eu acho que o Bahia perde para a equipe do Vasco da Gama, tá, galera? Ele falou isso de coração, não é pirraça, nem implicância com o Bahia, nem nada, não. Eu acho que o Bahia perde. Agora, uma coisa eu tenho que reconhecer. Esta vitória de meio de semana levanta um pouco a moral do time, tá? Levanta um pouco a moral do time. Vamos ver o que é que o Bahia vai fazer contra o Vasco em São Januário, tá? Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Antes que alguém chegue aqui dizendo, Linés é Bahia, ele usa a camisa do Superman. Galera, o Superman é um personagem da DC Comics, cara, não é do Bahia, desculpa. Aqui é um personagem da DC, da Warner Bros. A Warner comprou a DC, né? Ali, ó, vocês podem ver Toy Story, tem ali o Goku, tem ali o Guardiões da Galáxia, Thanos e tal. Aqui embaixo tem o... Como é? Esqueci o nome do personagem, cara. É realmente o sono, galera. O Doutor Estranho. Tem aqui, ó, fliperamas, games, enfim. Eu sou nerdão, galera. Nos vemos no próximo vídeo, hein? Tchau, pessoal.